bem com vocês? Nessa aula veremos análise envoltória de dados fuzzy, tudo em linguagem GANS. Um pouco da contextualização. Sabe-se que a pesquisa operacional tem um vasto leque de aplicações, desde muitas indústrias e instituições financeiras, governamentais e também de saúde. Rapidamente, a pesquisa operacional PO ela tem várias extensões: programação linear, não linear, estocástica, simulação. Então, a nossa aula está inserida em otimização linear sob incerteza e modelagem e otimização sob incerteza. Como veremos para frente modelos multiobjetivos, lineares e não lineares, é comum falar modelagem e otimização sob incerteza. Boas partes das publicações recentes é nesta linha. Falamos sobre o DEA, que ele vem da teoria microeconômica da produção. Nós temos aqui x1 e x2, podem ser horas homens e horas máquinas, e na isoquanta A e B, escalas ou níveis de produção. Em resumo, diferentes níveis ou combinações de insumo gera diferentes níveis ou quantidades produzidas. Falamos também dos retornos de escala, que podem ser crescentes, constantes e decrescentes. Falando apenas do constante, dobramos o insumo de 2 para 4, de 2 para 4, a produção segue na mesma proporção, ou seja, o aumento proporcional nos insumos gera o mesmo aumento proporcional nos outputs. Falamos também sobre eficácia, produtividade e eficiência, sendo os pilares da DEA. O que é produtividade? Também foi falado em aulas passadas. Algumas condições para a aplicação do DEA. Tudo que é input e output as DMUs devem compartilhar as mesmas entradas e saídas, okay? Atuar sobre as mesmas condições de mercado, entre outros. Algumas vantagens, né? A DEA é uma ferramenta, um método quantitativo, fica melhor, multivariado e não paramétrico, contorna a deficiência da incomensurabilidade e pode ser tanto escalar quanto de medida, dentre outras vantagens. Tem algumas limitações, a principal delas, para aplicar o modelo clássico CCR-BCC, deve-se atentar para a regra de ouro de Banker et al. 89, já falamos anteriormente. É uma técnica de ponto extremo sensível a ruídos ou outliers. E por não ser uma técnica paramétrica, torna difícil formular hipóteses estatísticas. Isso tudo é melhor tratado quando você insere incerteza ou quando não atende a regra de ouro de Banker et al. 89, trabalhar com modelos DEA mais sofisticados, por exemplo, o GPDEA. Falamos também o que significa DEA, né? Aqui nós temos funcionários e vendas, AHDMUs, funcionários, inputs e vendas, outputs, realizando o equacionamento da produtividade, que é saída por entrada. Percebemos que apenas DMUB, que tem um valor igual a 1, é eficiente, ou seja, as DMUs ou a DMU que é eficiente, ela vai encapsular, envolver todas as DMUs que não são eficientes. Falamos também de fronteira invertida, que tem
que seria o cenário de eficiência pessimista, que já vimos em aulas anteriores. As formas de tornar um ADMIL que é eficiente em ineficiente, explicando primeiro. Uma forma é você fixar o output e tentar reduzir o input. Aqui é diferente, você fixa o input e tenta aumentar o output. No terceiro cenário, são as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o ADMIL que é eficiente pelo modelo CCR também será eficiente pelo BCC, só que o contrário não ocorre, devido que o BCC é um retorno variável de escala. Portanto, a orientação do modelo faz com que você obtenha diferentes valores de eficiência para cada DMO. Portanto, é uma escolha muito crítica a orientação do modelo, caso venha a ser utilizado o modelo BCC. Falamos também dos modelos clássicos, né? Tudo advento de um modelo de programação fracionária. Esse modelo linearizado tem seu modelo CCR, de Charles Cooper Rhodes, e a adição da variável C0 temos o modelo BCC. C0 é uma variável irrestrita, também conhecida como fator de escalas. Todos esses modelos são orientados aos inputs. Então, para aplicar o DEA, siga os passos Silva e Marins 2015. Identificação do problema, o que você deseja avaliar de eficiência, a coleta dos dados, o que é DMU, quais são seus inputs, outputs, o modelo atende a sua decisão? Sim, então está validado. Vamos para a modelagem. Aqui, trabalha-se com software GANs, podem usar o Excel, eu prefiro trabalhar com uma linguagem própria de pesquisa operacional. A solução do modelo é feita pelo software Seplex, no caso de modelos lineares. Uma vez validado, ou seja, confiável, interpretado, os valores de eficiência, pesos, benchmarks, você implementa a sua análise. Vamos falar agora o que é lógica dos conjuntos fuzzy. A lógica fuzzy ela advém da inteligência artificial. Então, a maior parte das informações do mundo real são complexas, cheias de incerteza. Incerteza na informação, que, portanto, também tem incerteza na forma que você vai concluir ou trabalhar as informações. Então, a lógica fuzzy ela é baseada na habilidade que o ser humano tem em tratar informações inexatas, imprecisas ou difusas. Tudo isso num contexto sob incerteza. Então, a lógica dos conjuntos clássicos, ou aquele elemento pertence a um conjunto ou não pertence, ou seja, há uma lógica binária. Na lógica fuzzy, aquele elemento pode pertencer totalmente ao conjunto ou com um grau de pertinência. Quando falamos grau de pertinência, surge as funções de pertinência fuzzy. Então, a lógica fuzzy também é conhecida como lógica dos conjuntos fuzzy, lógica nebulosa ou lógica difusa. Nunca falar, pessoal, teoria fuzzy. A teoria não é fuzzy. O que é fuzzy são os conjuntos, tá? É um erro. Então, em termos de funções de pertinência, nós temos aqui a teoria dos conjuntos clássicos. Ou aquele elemento pertence totalmente àquele conjunto ou não pertence. Na lógica fuzzy, aquele elemento, ou seja, aquele conjunto fuzzy A em universo U, é representado por um conjunto de pares ordenadas, expressas por essa funçãozinha de conjunto. Esse termo é chamado de função de pertinência, é um membership function. Nós temos funções lineares e não lineares. Nesta aula serão utilizadas funções lineares, que são as funções de pertinência fuzzy triangular e
trapezoidal. Então, a função de pertinência, ou simplesmente função verdade, de um conjunto fuzzy, representa as propriedades semânticas do conceito. Quais são os tipos de funções? Linear, curva Z, sigmoide, pi, beta, gaussiana, trapezoidal, triangular. Então nós temos aqui alguns casos. A linear é a aproximação dos conceitos não bem compreendidos. A sigmoide C é mais para modelagem dinâmica e problemas de fila. Sinos, qualificações de quantidade, poucos, alguns. Número fuzzy, que é aproximado mais para engenharia de processo ou quantificar opiniões do ser humano. Ou também conhecido como funções, números triangulares fuzzy, é mais comumente utilizado em combinação com a lógica fuzzy combinada com a DEA. Nós temos aqui matematicamente como é que é expressa a curva Z, a função de pertinência Z, a função de pertinência sigmoide, como é que ela é representada matematicamente, o sino, a função beta, a função gaussiana, triangular, trapezoidal, triangular. E para encerrar, mais uma vez, a lógica dos fuzzy foi desenvolvida por Zadé na década de 60 como uma forma de você trabalhar a incerteza ou capturar a imprecisão da linguística humana. No primeiro gráfico tem-se a lógica dos clássicos, ou seja, o elemento pertence ou não pertence àquele, pertence a um conjunto binário. Na lógica fuzzy, no caso aqui, uma função de pertinência triangular, o elemento pode pertencer completamente, tem uma pertinência 100% naquele conjunto, ou ter um grau de pertinência de pertencer àquele conjunto, tá, ok? Sendo o pico do triângulo, com A, o valor médio, é dito como valor nítido, ou sem incerteza. Falando agora sobre o DEA fuzzy. Aqui tem a sua modelo de programação fracionária, já comentado anteriormente. Ao inserir a lógica fuzzy, a incerteza nos parâmetros do DEA, a incerteza é representada com um tiozinho em cima do parâmetro. Significa que esse parâmetro tem a influência da incerteza. Está como é representado uma função trapezoidal por uma DMU, no caso a DMU2, vinculado aqui ao output. Nós temos aqui que o output está variando em 4 valores possíveis, né, para esse output, seguindo uma função triangular, trapezoidal. Então vai variar de 5 a 9, cuja essa é a representação de uma função de pertinência trapezoidal. Então tem grau de pertinência 1 se o output for menor do que 7 e maior do que 6. Um grau de output for menor que 5 tem essa representação. E assim segue. Mais uma vez, como é desenhado, então aqui nós temos o seguinte, ó, o mesmo caso, variando de 5 a 9, 5 limite inferior, trapézio, 9 o limite superior do trapézio, 6 e aproximadamente aqui 6 a 8 os níveis de pertinência do trapézio. O que nós temos aqui? Ao trabalhar com a função triangular, essa informação de 6 a 8 ela é perdida, nós não conseguimos varrer. É sempre em relação ao valor nítido menos o valor mínimo e o valor máximo menos o valor nítido. Bom,
sobre o DEA, há várias abordagens. Hatami e Marbani, em 2011, fizeram uma revisão sistemática sobre DEA Fuzzy e elencaram as principais abordagens que se combinam a lógica com a DEA. Abordagem pela tolerância, abordagem baseada em nível alfa, abordagem baseada no rank fuzzy e abordagem no nível alfa e abordagem da possibilidade. Segundo esses autores, 2011, a abordagem do nível alfa é a mais tradicional e tem um maior vasto de aplicação dentro desse método quantitativo que se usa lógica fuzzy como DEA. Em aula, será explicado em detalhes o que significa cada equacionamento descrito na lógica fuzzy combinado com DEA, né? Estou falando aqui, grosseiramente. Aqui tem-se a formulação descrita por Carl e Liu em 2000, que aplicou-se a abordagem no nível alfa. Aqui tem-se a aplicação e quando nós temos os inputs ao trabalhar com a abordagem no nível alfa, tem-se dois modelos, um modelo pessimista e um modelo otimista. Quando se trabalha com o modelo pessimista, tem os outputs no nível alto e os inputs no nível baixo. No modelo otimista, tem os outputs no nível baixo e os inputs no nível alto. Aqui tem a variação 11, 12 e 14, modelado com uma função triangular. 12 é o valor do meio, é o valor nítido, sem certeza. Então, o que significa 11 mais? Quem é esse alfa? Aí a amplitude 12 menos 11, 1. 14 menos 12, 2. A DMUD está modelada com a função de pertinência trapezoidal. O que significa 45 mais 2 vezes alfa? Alfa é a abordagem do nível alfa. O 2 vem da amplitude. O valor nítido menos o valor mínimo. E aqui 55 menos 52 tem-se 3 alfa. Por que 3? Porque vocês, ao trabalhar com o nível máximo do trapézio, é negativo porque ao variar o alfa de 0 a 1, quando o alfa é igual a 1, você tem um valor nítido, ou seja, você sempre vai varrer a amplitude do valor máximo até o valor nítido. Por isso que aqui tem-se o valor negativo. E quando o alfa é 0, trabalha-se com o output nível máximo. Quando o alfa é 1, trabalha-se com o valor nítido na análise de eficiência. Ok? Isso aqui será explicado em aula. Essa formulação é como que se aglutina. Nesse caso, teremos sempre a eficiência para o cenário pessimista e a eficiência para o cenário otimista. Mas como trabalhamos com essa informação? Então, esses autores, Shane Klein, se não me engano, em 95, propôs essa forma de equacionamento para tratar, para aglutinar múltiplas eficiência pessimista com eficiência vinculada ao cenário otimista, que é por meio dessa expressão. I é a quantidade de cenários gerada, que vai até N. Esses autores, Shane Klein, como fala que a quantidade mínima é o aceitável para ter uma discriminação boa das DMUs em torno de 3 a 4 cenários possíveis. Ok? Nesse caso, sempre trabalho com 11 cenários, que é variando o alfa de 0, 0.10 e uma PA de 0.10 até chegar a 1. Como é que funciona esse equacionamento? Pega-se cada valor de eficiência do cenário otimista menos C. Vocês podem ver que é um somatório. Okay? Quem que é C? C é o mínimo valor possível de eficiência vinculado aos cenários pessimistas. Dividido pelo somatório de, novamente, o termo
continua aqui, menos EJ. LI significa, nesse momento aqui, os valores de eficiência vinculado ao cenário pessimista, menos D. Quem que é D? É o valor máximo de eficiência para os cenários otimistas, que geralmente é igual a 1. Ok? Então, essa expressão fornece o ranking final. Pegando essas informações aqui, essas 4 DMUs, 11 cenários, né? Temos esse ranking, que a DMU1 ficou na primeira posição, a DMU-D na segunda posição, seguido pela DMU-B e, por fim, a pior DMU com nível de eficiência global, o IJ é o nível de eficiência global, digamos assim, foi a DMU-C. Bom, pessoal, na próxima aula, vou falar como escrever o modelo fuzzy, DEA, de uma linguagem mais voltada para uma linguagem computacional. Okay? Decodifiquei essas informações e coloquei o modelo numa formulação mais computacional. Bom, como sugestão para antes de entrar na próxima aula, que é a implementação, a criação de um modelo lógica fuzzy com ideia pela abordagem do nível alfa, ou seja, com um aspecto mais computacional, recomenda-se a leitura de alguns trabalhos nossos aqui da FEG, em parceria também com os colegas da Unifei. Nós temos aqui um artigo publicado no qual a proposta é a redução do espaço de busca de problemas de simulação via otimização por meio do fuzzy DEA BCC. Então a ideia é você, ao iniciar N réplicas, ao todo 30 réplicas para cada cenário possível, o valor mínimo e máximo e médio vão compor a função de pertinência triangular. E aqui já é modelado com a nossa proposta, que é criar um modelo DEA com um aspecto mais computacional. Um outro artigo mais recente já usa um modelo DEA multi-objetivo que foi criado em 2010 com a abordagem da lógica fuzzy. E aqui tem um artigo de 2014, publicado agora em 2015, que utiliza o modelo Fuzzy DEA Game, que une tanto a lógica fuzzy com a DEA e a teoria dos jogos de barganha de Nash. Okay? Alguns artigos para vocês entenderem a próxima aula. Bom, turma, um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Estudem!